Deixa eu me entender aqui. Um dos livros mais importantes já escrito, eu defendo que é um dos livros mais importantes da humanidade, foi Os Elementos de Euclides, publicado no século III a.C. Se a gente abrir esse livro, logo no início tem um capítulo chamado Definições. E em definições encontramos isso que está nesse slide. Olha só. Ponto é aquilo que de nada é parte. E linha é comprimento sem largura. E linha reta é o que está posta por igual com os pontos sobre si mesma. E superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura. Superfície plana é que está posta por igual com as retas sobre si mesma. Olha só. No livro dos elementos, Euclides define ponto, reta e plano. Esse livro foi escrito há mais de 2000 anos. Muita coisa veio depois dele, muito estudo foi feito depois dele e produzido, e em particular um livro Axiomas de Hilbert, do final do século XIX, na primeira metade do século XX, onde não se usa mais definição do que é ponto, reta e plano. Ponto e reta e plano nós aceitamos como existentes sem definição. Nós não dizemos o que é ponto, o que é reta e o que é plano. Sempre que formos definir alguma coisa, nós precisamos usar elementos ou coisas que já sejam conhecidas. Tá? Por exemplo, quando eu defino semirreta. Semirreta é qualquer uma das partes de uma reta determinada por um ponto dessa reta, esse ponto é chamado de origem das semirretas. Para definir semirreta, eu usei a ideia de reta. Ângulo. Ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Para definir ângulo, eu usei a ideia de semirreta. Sempre que definimos alguma coisa, temos que usar um conhecimento, um conceito que já seja conhecido. Se formos andando para trás, em algum momento nós temos que admitir que algo exista sem definição, porque senão esse andar para trás será eterno, não vão parar nunca. Em geometria, tudo começa no ponto, na reta e no plano. São os três elementos geométricos primitivos, não apresentam definição e nós aceitamos esses elementos sem precisar discutir se eles existem ou não. Bem, dizer que eles não têm definição não significa que nós não possamos dar características desses elementos. O ponto é infinitamente pequeno, ele não tem dimensão. Tá? Qualquer pedaço de reta tem uma infinidade de pontos, porque ele é infinitamente pequeno. A reta, ela se estende em duas direções o tempo todo sem parar. Ela é infinitamente fina, não tem espessura e continua sem parar nas duas direções, nos dois sentidos dela. Tá? O plano, ele se estende, é infinitamente fino e se estende sem parar em duas direções. Com essas características, ponto e reta e plano não existem no mundo físico. Ninguém jamais viu um ponto. É impossível ver algo que seja infinitamente pequeno. Ninguém jamais viu uma reta. Ninguém viu algo infinitamente fino, qualquer coisa que você veja tem uma espessura e que se prolongue para os dois lados indefinidamente. Nenhum plano. Essas entidades fazem parte da nossa imaginação, do nosso trabalho com geometria. Mas para ensinar e aprender geometria, nós precisamos representar esses elementos. E essas representações são feitas o ponto através de uma pequena marca, uma reta através de uma linha e um plano através de um paralelogramo.
Cuidado! Essas são representações dos elementos primitivos. Não são imagens dos elementos primitivos. E é fundamental que isso fique claro. Olha, eu trouxe aqui 3 coisas que nós podemos precisar usar durante a aula para representar o ponto, a reta e o plano. O ponto, uma rolha. A reta, um pedaço de madeira, uma ripa. O plano, um pedaço de isopor. Isso é uma representação do plano, uma representação da reta e uma representação do ponto. Não é o ponto, a reta e o plano. E é fundamental que fique claro a distinção entre a representação de alguma coisa e a imagem dessa coisa, essa coisa. Confundir a representação com o objeto pode gerar declarações absurdas, que eu já vi. Por exemplo, eu já vi a declaração, e não foi em algum lugar, foi num livro didático, tá? Absurdo, que 2 planos podem ter um único ponto comum. E apresentou esse desenho aqui. Isso é um total absurdo. Tá? Isso é confundir a representação com o objeto. Tá? Ah, outra coisa, tá? E o espaço? O espaço é elemento primitivo? O espaço não é elemento primitivo, tá? O espaço euclidiano, o espaço de 3 dimensões, o espaço onde representamos os sólidos, ele tem definição. O espaço é o conjunto de todos os pontos. Se todos os pontos estão no espaço, todo ponto está no espaço, pertence ao espaço, toda reta está contida no espaço, todo plano está contido no espaço. Mas um ponto pode pertencer ou não pertencer a uma reta. Olha lá esse slide. O ponto P pertence à reta R e o ponto Q não pertence à reta S. O ponto P pertence ao plano alfa e o ponto Q não pertence ao plano beta. Vou passar o próximo slide. E agora nós temos uma relação entre reta e plano. Uma reta pode estar contida em um plano, como R está contida no plano alfa, ou pode não estar contida no plano. Segunda figura aqui, a figura direita, reta S não está contida, ela é paralela ao plano beta, e a reta T também não está contida no plano beta, ela é secante ou concorrente com o plano beta. A forma de falar quando trabalhamos com matemática, não é só com geometria, ela é importante e devemos ter cuidado. Nós dizemos que um ponto pertence, mas dizemos que a reta e o plano estão contidos, ou seja, a reta tem um monte de pontos, então ele é um conjunto, tá certo? O ponto pode pertencer ou não a uma reta, pertencer ou não a um plano, mas uma reta pode estar contida ou não estar contida em um plano, tá? Tá aí, pessoal, um pouquinho sobre o livro dos elementos de Euclides, um dos capítulos dele aí que fala sobre o que seria, né, uma reta, um ponto e etc. E um plano, né? Bom, igual ele falou, é muito difícil de você descrever algo que é impossível de você ver, né? Então é meio complicado essa parte daí. E é um livro realmente bem bacana. Quem não leu, e caso você goste de geometria e né, você goste de matemática, eu recomendo, é um bom livro. Eu não deixo o link nem nada porque, sei lá, não é pra vender, sabe? Não é pra ganhar dinheiro no fim das contas. Você acha fácil na Amazon, etc. Bom, pessoal, é isso aí por hoje, tá bom? Os vídeos estão cada vez menor e pior. Não tem muito que eu possa fazer, a não ser tentar deixar os vídeos mais legais a cada dia para vocês aí. Então muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Estamos juntos.
Já tava com uma saudade do professor Ledo. O professor Ledo é muito bom, ele é um professor que anima a gente. Ele é professor incrível, de fato.